Olá! Nosso trabalho se apoia em uma análise do primeiro capítulo do livro História e Cultura, Apologias a Tucídides, escrito por Marshall Childs, que nasceu em Chicago em 1930 e é formado em antropologia na University of Michigan em Ann Arbor, nos Estados Unidos. Em 1954, ele defendeu na University of Columbia, em Nova York, a sua tese de doutorado sobre a estratificação social na Polinésia. Ele é autor de mais de 15 livros e professor na Universidade de Chicago. O livro em questão se debruça sobre o valor de conceitos antropológicos de cultura para o estudo da história e vice-versa. Cada um dos seus capítulos consiste em discutir de forma etnográfica alguns problemas sobre a compreensão da percepção de história apresentado no texto de Tucídides a respeito da Guerra do Peloponeso. Para trazer um conceito geral acerca da Guerra do Peloponeso, descreve-se como um evento que marcou o mundo antigo, já que as suas duas forças envolvidas eram as mais importantíssimas cidades-estados da Grécia, Esparta e Atenas. A guerra aconteceu no século V a.C. e antes as potências queriam disputar o domínio da Grécia. Voltando ao livro, o termo As Apologias, do subtítulo, derivam da crítica representada pela antropologia moderna aos veneráveis ensinamentos de Tucídides. O autor Marshall diz que a ideia dessa comparação nasceu de uma conversa com seu amigo que ficou extremamente interessado quando ele disse que estava trabalhando com uma guerra ocorrida nas Ilhas Fiji em meados do século XIX, que era muito parecida com a Guerra do Peloponeso. As semelhanças com o famoso conflito entre Atenas e Esparta eram tantas que bastaram que para Marshall e Redfield concordassem em explorá-las num curso conjunto sobre as guerras do Peloponeso e a Guerra da Polinésia. A comparação provou-se reveladora tanto para a Grécia quanto para Fiji. O autor pontua que, mais que defender aqui os interesses do relativismo cultural, o seu interesse está em defender a relevância cultural, pois se o passado é um país estrangeiro, ele também é outra cultura. E se é outra cultura, descobri-la requer alguma antropologia, o que sempre significa alguma comparação cultural. E mais ainda quando se trata dos atenienses, como Tucídides escreveu. No texto que segue, o autor também expõe uma questão de Tucídides não ter se importado com a cultura quando comparada a uma natureza humana, compreendendo, enfim, que leis e costumes não podem resistir, que pessoas sempre agirão de maneira parecida, serão movimentadas pelos mesmos desejos de poder e ganho. A Guerra da Polinésia com Apologias a Tucídides. Quem foi Tucídides? Tucídides foi um historiador e general ateniense do século V a.C., conhecido por sua obra História da Guerra do Peloponeso, um relato detalhado e rigoroso do conflito entre Atenas e Esparta. Ele é considerado um dos fundadores da historiografia científica. E durante os seus relatos, ele buscou descrevê-los com precisão e objetividade, excluindo mitos e explicações sobrenaturais. Tucídides inovou ao enfatizar a análise crítica das causas políticas, econômicas e sociais dos eventos, além de explorar o comportamento humano em situações de poder e conflito. No texto, Marshall explica através de Tucídides a Guerra da Polinésia, que foi um conflito armado que ocorreu nas Ilhas Fiji, especialmente entre as tribos das Ilhas Bau e Waiwa, durante o século XIX. Motivada por disputas de poder, rivalidades políticas e questões de domínio territorial, a guerra envolveu não apenas as tribos nativas, mas também a influência de europeus, como comerciantes e missionários, que apoiavam diferentes lados conforme seus interesses. Bau buscava consolidar o poder e estabelecer hegemonias nas Ilhas Fiji, enquanto Waiwa resistia defendendo sua autonomia. O conflito teve impactos significativos na política e na estrutura social das ilhas,
contribuindo para a posterior colonização britânica e a unificação das Ilhas Fiji sob uma única autoridade. Levando em consideração a Guerra do Peloponeso e a Guerra da Polinésia, o que ambas têm em comum? O autor põe Baal semelhante a Atenas, pela força que tinha no mar, e o Iwa comparado a Esparta pelo poder terrestre que possuía. Nos dois casos, questões de poder, rivalidades políticas e controle territorial foram fatores centrais, e ambos os conflitos atraíram forças externas que influenciaram os desfechos. Na Guerra do Peloponeso, a Pérsia interveio para enfraquecer Atenas, e no caso de Baal e Iwa, comerciantes e missionários europeus influenciaram as alianças e o resultado. Salins vai explorar a ideia de que uma sociedade insular cercada pelo mar e com recursos limitados possui uma organização social distinta, apontando que existem semelhanças profundas e muito interessantes entre a Guerra do Peloponeso e a da Polinésia, principalmente naquilo que tange o que ele toca como ecologia similar dos poderes atenienses e bauenses. Aqui, o termo ecologia está empregado no sentido daquilo que se estuda das relações entre o indivíduo e o seu meio. As estratégias de guerra e expansão seguidas por Atenas e Baal devem ser, segundo o autor, entendidas como relativas ao mar, pois muito se dizia: se eles marcharem contra o nosso país, navegaremos contra o deles. Nos dois territórios, o poder é marítimo, e o campo de ação são as ilhas. Salles vai trabalhar com a organização insular de Atenas e Baal, onde a organização social ocorre de maneira diferente, com a interdependência de seus membros. Ele destaca o seguinte acerto: o controle do mar é, na verdade, uma grande vantagem. Reflitam um instante. Suponhamos que fôssemos ilhéus. Poderiam vocês imaginar uma posição mais invencível? Esse acerto demonstra como transformar Atenas em uma ilha representava uma defesa estratégica, protegendo-se dos espartanos, permitindo que a cidade aproveite os recursos marítimos ao invés de depender só da terra, o que poderia ser facilmente invadida. Podemos então entender essa mentalidade como uma mentalidade insular, que não apenas limita a expansão territorial, mas também promove uma estrutura onde a comunidade precisa garantir a autossuficiência através de suas relações internas. Ao comparar a vida insular a uma defesa natural, Salles demonstra que essas limitações moldam tanto a economia, quanto as alianças políticas, quanto os povos insulares. Dessa maneira, a insularidade não é apenas geográfica, mas também cultural e estratégica, criando um modelo de sociedade onde os recursos são conservados e as alianças locais são reforçadas para a proteção mútua. Já no próximo tópico do texto, Salles vai trabalhar com o conceito de talassocracia, que está relacionado com o poderio / império de uma nação sobre o mar ou o poder naval. Esse conceito vai ser trabalhado com os exemplos do reino de Baal, traçando paralelos com Atenas, já que os dois sustentavam-se economicamente através do controle marítimo e das relações de dominação com os lugares próximos e distantes. Além disso, toda a existência material da ilha era importada desses lugares dominados. E, assim como no caso do Império Ateniense, o poder de Baal proporcionou riqueza que sustentava o seu poder, já que a subsistência diária via de vilas e de interiores vizinhos que eram compostos por terras cultivadas e que estavam direta ou indiretamente sob o controle de clãs dirigentes de baonenses. Esses dirigentes tinham mulheres serviçais que realizavam todos os seus trabalhos manuais e cotidianos, além de serem responsáveis também pela coleta de madeira e de água, por exemplo. Esse modelo de fornecimento acontecia em todos os principais clãs da ilha, e a maior parte ou toda a colheita de muitos povos locais iam para Baal. Esses são alguns exemplos das tributações: as primeiras safras de batata doce ou frutas, uma vez por ano, o fornecimento de comida para banquetes, a matéria-prima para a construção e homens para erguer casas ou templos em Baal, e, para territórios mais distantes, a tributação acontecia em quantidades de bens de valor, tecido de cortiça e canoas, 2 vezes por ano.
Por isso, é importante ressaltar que nenhum patrimônio era produzido em Baal. Todos eles vinham de terras subjugadas. Os colonos bauenses faziam atividades piratas, retornavam com riquezas e eram generosamente recompensados pelos chefes de Baal. Sobre esses chefes, é interessante pontuar que viviam a descrição perfeita da realeza. Os chefes apenas ficavam sentados, e tudo vem a eles. Havia uma absoluta desproporção entre a inatividade desses homens e sua riqueza, o que justamente gerava o seu poder. E foram justamente essas características que transformaram esse poder em relação de dominação, que envolvia a mobilidade dos homens para a guerra, alianças, conspirações, recompensas, inimigos e punições. Tanto Atenas como Baal utilizavam o controle marítimo para exercer poder sobre áreas subjacentes. Mas, sem controle direto de suas administrações, esse tipo de hegemonia permitiu que o poder central arrecadasse recursos sem a necessidade de presença constante nesses territórios, o que era bem estratégico economicamente. Portanto, essa constituição de ganho material é, para o autor, uma força histórica, porque ela aponta a dominação imperial e a exploração econômica que tornavam-se meios e fins uma da outra. Essa situação, em que o poder torna-se um meio para um fim econômico, traduz a emergência do materialismo, como uma formação culturalmente específica. Caráter nacional, ordem cultural. Salins, neste tópico, analisa as diferenças de natureza e cultura entre Atenas e Esparta, discutindo como essas cidades se definiam por características opostas. Ele usa as observações de Tucídides e dos coríntios para explorar essa dita essência do caráter nacional, onde Atenas aparece como uma potência dinâmica e progressista, enquanto Esparta é conservadora e estática. Essa distinção cultural gera uma dialética interdependente, em que cada cidade se reforça ao contrastar com a outra, criando um caráter nacional específico, que também molda suas ambições e estratégicas políticas. Salins aborda como a história figiana é estruturada em torno de uma genealogia alta, que organiza as linhagens dos reinos de Fige, em uma ordem social interligada e hierárquica. A história é vista como uma narrativa genealógica, que define a posição de cada clã e sua relação com os outros, refletindo uma lógica de alianças e rivalidades, semelhantes às da Grécia Antiga. Ele destaca que, assim como em Baal e Wiwa, onde abre aspas, as transgressões de Baal desenrolam-se como um contraponto sistemático às convenções de Wiwa, a cismogênese cria identidades distintas, mas complementares. Agora, caracterizando uma relação mais específica entre Esparta e Atenas, o autor enfatiza que essas cidades são verdadeiros opostos, já que carregam muitas diferenças culturais, históricas e antropológicas. Entretanto, seus opostos já podem ser vistos como complementares. Além disso, Atenas e Esparta desenvolveram as formas que, por meio de uma dialética mais complexa, ligavam suas relações e condições internas. Victor Davis Hanson também argumenta que Atenas e Esparta foram estados em uma guerra real, mas por meio de uma dialética mais complexa, é possível ligar suas condições internas, formando uma relação complementar mútua. Atenas e Esparta significam percepção de maneiras diferentes de olhar o mundo e sua organização. Atenas era para Esparta o mesmo que o mar é para a terra, o democrático para o oligarco e a cidade para a aldeia. São muitas dicotomias entre elas. Outros historiadores fazem comparações interessantes entre a abrangência político-ritual ateniense e o exclusivismo das grandes cerimônias nacionais espartanas, pois apenas cidadãos espartanos eram representados nas procissões, distinguindo-se assim dos estrangeiros e periféricos totalmente excluídos que assistiam. Diferente dos atenienses, que apesar de um recorte social nada abrangente para a condição de cidadão, ainda permitia que todos que tivessem o título participassem de sua cerimônia. Ou seja, além da economia, antropologia e história, culturalmente existiam diversas diferenças opostas que se complementavam de certa forma.
No tópico A Grécia Mito Histórica, a gente consegue entender melhor como as mitologias atuavam nessa comparação, já que o autor enfatiza que no segundo século, Atenas e Esparta criaram um sistema a partir de suas diferenças que juntavam-se em uma competição baseada no princípio de que uma era tão boa ou melhor que a outra. Articulando de forma elegante esses princípios, foram abordados mitos nas duas polis, como Teseu, em Atenas, e Licurgo, em Esparta. O que deu as diferenças estruturais em andamento entre elas foi o efeito discursivo à medida que os mitos eram representados. O discurso dos atenienses sobre Teseu também implicava, em um certo contraponto, as tradições dos espartanos. Mesmo assim, no final do sexto século, os inexperientes da democracia ateniense faziam de Teseu um herói especificamente nacional, em contraste com as considerações dos tiranos recentemente depostos. Teseu e seus feitos lendários foram, na realidade, extraídos da tradição de outras cidades e elevado ao status de mito construtivo ateniense. Essa heroicização, que inclui a tradição de Teseu aparecido em espírito diante das forças atenienses em maratona, foi incrivelmente reforçada, quando em festivais quanto em procissões. Já a fundação tradição da cidade assemelha-se, mais do que qualquer outra coisa, à conquista dos titãs de Cronos. Nascidos da terra pela raça dos deuses lideradas por Zeus, que eram produtos de uma união de mais de uma cultura, as duas narrativas têm a mesma finalidade, a herança da terra autorreprodutora, cujos poderes, é bom lembrar, são tanto um fato da natureza quanto um mito. Ainda assim, a Batalha dos Titãs e a vitória do rei estrangeiro gerado por Zeus não passam de 2 episódios numa série recursiva de enredos, semelhantes com o que começa com Gaia dando luz a Uranus, que depois irá fertilizá-la, a conjunção ritual terra e céu, que seria rompida quando o filho de ambos, Cronos, num ato édipico de substituição, castrou o pai. Ademais, o texto discute o desejo intenso de poder que caracteriza algumas sociedades, como Baal e Atenas, afirmando que esse desejo é uma condição necessária para a sua sobrevivência. Ambas as sociedades buscavam dominação e riqueza, um fenômeno que os gregos chamavam de plenoxia. A força era uma ferramenta importante, mas essas culturas também se destacavam em exibir seu poder de maneira espetacular, alcançando hegemonia sem necessidade de soberania direta. Baal, conhecida por sua agressividade, utilizava a força para estabelecer sua posição, argumentando que o poder era um direito conquistado. Os líderes de Baal interferiam nas disputas de sucessão em outros territórios, apoiando líderes locais em troca de lealdade. No entanto, esses líderes também eram conhecidos por atos violentos e tirânicos, usando força para manter a sua autoridade. O desejo de expansão de Baal culminou em uma ambição de dominação universal, especialmente durante a guerra com Rewa. Caconobal, o líder de Baal, buscava conquistar novos territórios, acreditando que sua posição de poder era inabalável. No entanto, essa expansão levou a uma série de derrotas que começaram a minar a sua autoridade. Em uma campanha para coletar recursos, Cacobal falhou miseravelmente, o que resultou em um descontentamento entre seus aliados e em sua crescente humilhação. A derrota em Makawata, em 1852, foi um ponto de virada. Caconobal foi desprezado por seus aliados e perdeu o controle sobre muitas regiões, levando à independência de Makawata e à negociação direta de outros chefes com comerciantes europeus. Essa situação deixou Baal vulnerável e iniciou uma série de reações que culminariam na sua conversão ao cristianismo e na ascensão dos europeus como uma nova força política. O texto também traz um paralelo com Atenas, onde o poder se tornou como um objetivo em si mesmo. Os atenienses, guiados por líderes ambiciosos, acreditavam que a expansão constante era essencial para evitar a submissão a outros impérios. No entanto,
essa busca por poder gerou ressentimento entre aliados e revoltas, tornando Atenas uma tirania. Assim, o texto reflete sobre como o desejo insaciável de poder pode levar à autodestruição e à queda dos impérios, mostrando que a história é marcada por relações complexas entre nações e luta constante pelo controle e influência. Seguindo, o texto continua com a análise entre Atenas e Baal, mostrando como estes desenvolveram sistemas de hegemonia que, embora não fossem impérios no sentido tradicional, exerciam um domínio significativo sobre outros povos. Diferentemente dos impérios europeus que se estabeleciam por meio de conquistas diretas e administração, tanto Atenas quanto Baal mantinham seu controle por meio de uma combinação de respeito e medo, baseada em demonstrações de força. Ambas as sociedades não se impuseram diretamente. Suas hegemonias foram construídas sobre alianças políticas e o temor de uma dominação ainda mais severas. Atenas, por exemplo, justificava seu império ao afirmar que os aliados se uniam voluntariamente para escapar da ameaça persa. Baal, por sua vez, usava laços de parentesco e rituais de poder para garantir submissão. Esses sistemas de hegemonia eram marcados por uma relação complexa, onde a força e a exploração não eram simplesmente atos de opressão, mas sim parte de um jogo político mais amplo. O texto destaca que a percepção de opressão pode variar conforme o contexto e as relações entre os grupos envolvidos. A força era um símbolo de poder e a demonstração desse poder era central para a manutenção da hegemonia. Atenas, por exemplo, utilizava punições severas para reforçar sua reputação, como nos casos de Mitilene e Melos, onde a crueldade era uma maneira de enviar mensagens a potenciais rebeldes. Em Baal, a cultura também estava entrelaçada com rituais de poder, que reforçavam a supremacia dos chefes com festivais e cerimônias que demonstravam riqueza e força. O autor sugere que essas práticas não eram apenas brutais, mas também sofisticadas, funcionando como uma forma de atração e controle. Atenas, conhecida por sua beleza e cultura, usava espetáculos para criar uma imagem de poder que atraía aliados e vassalos, enquanto Baal se destacava em festivais que celebravam a sua autoridade. Por fim, o texto enfatiza que a hegemonia entre Atenas e Baal era construída sobre um complexo entrelaçamento de forças, medo e cultura, onde a demonstração do poder servia tanto para subjugar quanto para atrair, formando uma estrutura de controle que não se baseava apenas na coercitividade, mas também na capacidade de criar uma reputação intimidadora. Ademais, o autor segue em seu texto dizendo que a hegemonia ateniense do século V a.C. estava pautada em Atenas exercer seu poder sem dominar territórios diretamente. Em vez disso, influenciava por meio de campanhas militares, força cultural e econômica, criando um modelo de liderança que atraía outras cidades-estado. Expedições lideradas por Cimon, como as que visaram Chipre e Egito, serviam para expandir o prestígio ateniense, garantir treinamento militar constante e enriquecer a cidade. Esse impulso por mais recursos e influência é o que chamamos de pleonoxia, uma ambição ilimitada que Atenas usava para se sustentar sem sobrecarregar seus próprios cidadãos ou aliados com tributos. O autor, então, nos leva a Fígia, onde Baal, assim como Atenas, exercia hegemonia sobre reinos menores, inclusive Cacaudrove. Quando Baal enfrentou desafios à sua autoridade, utilizou estratégias de aliança e ataques pontuais para manter seu poder, evitando confrontos diretos. Como Atenas, Baal também explorava territórios periféricos para coletar tributos e sustentar suas campanhas militares, consolidando seu domínio sem controle direto sobre cada região.
Agora, o texto vai se propor a fazer uma análise que destaca o famoso diálogo dos meios, no qual Tucídides aborda o poder e a dominação como leis naturais. Para ele, a natureza humana leva inevitavelmente os mais fortes a dominar os mais fracos, uma ideia reforçada pelos atenienses ao justificarem a subjugação dos meios. Essa perspectiva se torna central para a historiografia de Tucídides, que propõe uma visão secular e universal da história, ignorando fatores culturais e contextuais específicos. Isso marca um rompimento com a visão mitológica e antropocêntrica dos eventos, desconsiderando intervenções divinas. O autor observa que essa universalização implícita reduz a história a uma interpretação fundamentada nos interesses e paixões humanas básicas, como o ganho e o poder. Tucídides, portanto, prioriza o aspecto natural e imutável da condição humana sobre as instituições culturais e a ética coletiva. Esse posicionamento se contrapõe a valores como a honra e a moralidade, que são vistos apenas como convenções frágeis frente aos impulsos naturais. Esparta e Atenas, embora culturalmente distintas, são usadas como exemplo dessa natureza humana universal. No entanto, o comportamento de ambas nas mesmas situações revela diferenças, o que questiona a universalidade que Tucídides propõe. Tucídides acaba por reduzir a história a um embate entre indivíduos e cidades, ignorando a complexidade das instituições culturais, econômicas e sociais que mediam a ação histórica. Isso o distancia de uma análise etnográfica mais profunda como a de Heródoto, e faz com que as suas conclusões dependam de uma natureza humana genérica. Tal perspectiva limita a compreensão de sociedades e culturas em suas especificidades e contribui para um tipo de etnocentrismo, uma vez que a cultura do próprio historiador interfere na análise dos eventos históricos. Bom, agora a gente vai apresentar o nosso exercício de comparação, que se baseia no antagonismo entre Estados Unidos e China, sendo um paralelo entre Atenas e Esparta. Modelo de governança e sistema político. O modelo de governança e o sistema político dos Estados Unidos e da China são distintos, refletindo suas histórias, valores e estruturas sociais. A diferença fundamental entre os dois está em como o poder é distribuído e exercido dentro do Estado, bem como nos princípios ideológicos que os fundamentam. Nos Estados Unidos, a governança é caracterizada por um sistema democrático representativo, baseado no liberalismo político. A Constituição Americana de 1787 estabelece uma separação clara dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esse sistema visa evitar a concentração de poder e promover um equilíbrio entre as diferentes esferas do governo. O país adota eleições regulares e universais, onde os cidadãos escolhem seus representantes em níveis federal, estadual e local. A soberania popular e os direitos individuais são princípios centrais, refletidos na ênfase em liberdades como a liberdade de expressão, o direito de associação e o direito de voto. A teoria política liberal de pensadores como John Locke e Montesquieu, que influenciaram a formação dos Estados Unidos, preza pela limitação do poder do governo para garantir a liberdade do indivíduo. Por outro lado, a China opera sobre um sistema de governança centralizado e autoritário, fundado no Partido Comunista Chinês, PCC, o único partido legal no país. A República Popular da China foi estabelecida em 1949, após a Revolução Comunista com Mao Tse-tung. E, desde então, o Partido Comunista tem sido a força dominante na política chinesa. O modelo chinês é baseado no marxismo-leninismo, com forte ênfase na coletividade e no controle estatal sobre a economia e a sociedade. A estrutura da política da China não conta com eleições competitivas para cargos-chave. Ao invés disso, o sistema é caracterizado por uma liderança centralizada e a tomada de decisões políticas por uma pequena elite governante, particularmente o Comitê Permanente de Politburo, com o presidente do PCC exercendo grande influência. Em termos de governança, a China adota o conceito de governo benevolente, onde o partido se vê como quem garante o bem-estar coletivo e a estabilidade social, em contraste com o foco
americano na autonomia individual. No sistema político, Atenas e Esparta refletem as diferenças entre Estados Unidos e China. Atenas, com sua democracia participativa, incentivava a liberdade individual e um engajamento dos políticos dos cidadãos, que valorizava o pluralismo e a divisão de poderes. Esse sistema ateniense, de alguma forma, favorecia uma certa liberdade de expressão e a participação na vida pública, desde que você fosse considerado cidadão na época, promovendo uma governança descentralizada e orientada pela vontade popular. Em contraste, Esparta tinha um regime oligárquico e militarizado, no qual o poder era concentrado nas mãos de poucos, com rígido controle social e foco na estabilidade e segurança. 2. Economia e estrutura social. Os Estados Unidos e a China são as duas maiores economias do mundo, e embora compartilhem status de potências globais, suas economias e estruturas sociais são baseadas em princípios e filosofias bastante distintos, refletindo suas histórias e ideologias únicas. A economia dos Estados Unidos se caracteriza pelo modelo de mercado livre, amplamente baseado no capitalismo, onde a iniciativa privada desempenha um papel fundamental. Esse sistema promove a inovação, a competitividade e a liberdade econômica, impulsionando o empreendedorismo e uma diversidade de setores, incluindo tecnologia, saúde, indústria e finanças. Teóricos do liberalismo econômico, como Adam Smith, defendem que essa liberdade permite o desenvolvimento da economia e da sociedade. E nos Estados Unidos, esse ideal se traduz em políticas que limitam a intervenção estatal e priorizam o setor privado como motor do crescimento econômico. Além disso, o mercado financeiro dos Estados Unidos da América é um dos mais desenvolvidos e sofisticados do mundo, o que facilita o fluxo de capital e o acesso de investimentos para empresas e indivíduos. Em contrapartida, a economia chinesa é uma forma de, abre aspas, capitalismo do Estado, fecha aspas. Um modelo híbrido que combina elementos do mercado com um forte controle governamental sobre setores estratégicos. Desde as reformas econômicas lideradas por Deng Xiaoping na década de 1980, a China passou de uma economia centralmente planejada para uma economia mista, em que empresas privadas operam sob supervisão estatal e o governo mantém um papel ativo na definição de políticas econômicas. Diferentes dos Estados Unidos, onde o mercado é o principal regulador das atividades econômicas, a China usa o planejamento estatal para definir metas de crescimento e regular setores como energia, infraestrutura e telecomunicações, garantindo que esses setores estejam alinhados com os interesses nacionais. Essa abordagem reflete uma filosofia socialista, em que o Estado assume a responsabilidade de dirigir o crescimento econômico e garantir a estabilidade social. Segundo o conceito de economia socialista de mercado, promovido pela China, o governo intervém para corrigir desequilíbrios e priorizar o desenvolvimento de longo prazo, evitando as oscilações e crises que caracterizam os sistemas de mercado livre. As diferenças entre as duas economias também se refletem em suas estruturas sociais. Nos Estados Unidos, a estrutura social é relativamente mais aberta, com ênfase na mobilidade social, baseada no mérito e na oportunidade. A sociedade americana valoriza o individualismo, conforme descrito por teóricos como Alexis de Tocqueville, que destacou a crença americana na capacidade do indivíduo de alcançar sucesso e prosperidade por meio de trabalho e inovação. Embora os Estados Unidos enfrentem altos níveis de desigualdade de renda,
Ainda há a ideia de que o sonho americano, abre aspas, permite que qualquer pessoa melhore sua situação por meio da educação e esforço, com uma classe média ampla e diversificada, incluindo diversos grupos étnicos e culturais. Esse sistema, porém, também apresenta desafios, como uma crescente disparidade entre ricos e pobres e um enfraquecimento do sistema de bem-estar social em comparação a outras nações desenvolvidas. Na China, a estrutura social é uma hierárquica e organizada, em torno de um forte senso de coletivismo, o que se alinha aos valores confucionistas que influenciam a sociedade chinesa há séculos. Tradicionalmente, a sociedade chinesa valoriza a harmonia, a disciplina e o respeito às autoridades, o que se traduz em uma aceitação maior de intervenção estatal. Nos últimos anos, com um rápido crescimento econômico, a China viu uma expansão significativa de sua classe média urbana, embora ainda existam profundas desigualdades entre áreas urbanas e rurais. Essa desigualdade regional reflete o foco do governo chinês em promover o desenvolvimento das grandes cidades e regiões industriais, como o delta do Rio das Pérolas, onde o crescimento econômico é priorizado. Contudo, o governo chinês adota políticas de redistribuição e investimento em infraestrutura para reduzir as disparidades regionais e garantir a coesão social, considerando a estabilidade como prioridade essencial para a continuidade do crescimento. O contraste entre as estruturas sociais dos Estados Unidos e da China também se reflete nas atitudes em relação ao bem-estar social. Nos Estados Unidos, a assistência social é limitada e geralmente vista como um suporte temporário para ajudar os indivíduos a retornarem ao mercado de trabalho. Na China, embora o bem-estar social ainda esteja em desenvolvimento, o governo tem ampliado a cobertura de saúde e previdência para atender às necessidades de uma população crescente e em envelhecimento. No entanto, a forte centralização de poder permite ao governo chinês controlar e adaptar essas políticas de acordo com suas metas nacionais, enquanto o sistema americano é mais fragmentado, com poder dividido entre os estados e o governo federal. Esse contraste entre Estados Unidos e China na economia e estrutura social pode ser comparado às diferenças históricas entre Atenas e Esparta na Grécia Antiga. Atenas, assim como os Estados Unidos, possuía uma economia aberta e voltada para o comércio, baseada em uma rede de trocas marítimas e em uma sociedade mais voltada para a liberdade individual e a inovação. O modelo ateniense, com uma classe média ativa e uma estrutura econômica mais flexível, favorecia a criatividade e a participação cívica, aspectos centrais de uma democracia. Esparta, por outro lado, se assemelha à China em sua busca pela autossuficiência e na organização rígida e hierárquica de sua sociedade. A economia espartana era mais fechada e focada na agricultura e na austeridade, com o Estado exercendo controle central sobre o trabalho e a vida cotidiana dos cidadãos, refletindo um forte coletivismo e a prioridade pela estabilidade interna. Tal como na China contemporânea, a estabilidade e o controle eram fundamentais para Esparta, onde o Estado tinha um papel preponderante em garantir a segurança e a ordem social, subordinando os interesses individuais ao bem comum e à preservação da estrutura estabelecida. Influência cultural e o soft power. A influência cultural e o conceito de soft power são aspectos centrais na dinâmica das relações internacionais contemporâneas e refletem as estratégias adotadas por diferentes países para projetar seu poder de forma não coercitiva. Os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, têm sido um dos principais protagonistas no uso de soft power, um termo cunhado por Joseph Nye, que se refere à capacidade de um país influenciar outros por meio de sua cultura, valores, ideias e instituições, em contraste com o poder militar ou econômico, o hard power. O ZEUA
Com sua indústria cultural globalmente dominante, espalham seu soft power por meio de filmes, música, tecnologia e educação, tornando-se um ícone da modernidade e liberdade. Hollywood, a música pop, as universidades de renome, as grandes empresas tecnológicas como Apple e Google servem como ferramentas poderosas para exportar um estilo de vida americano, atraindo tanto admiração quanto emulação ao redor do mundo. O modelo de democracia liberal, com seu foco em direitos humanos, liberdade de expressão, mercado livre, também é um dos pilares dessa influência, sendo amplamente promovido em seus discursos internacionais. Por outro lado, a China tem usado suas próprias estratégias de soft power, embora de forma mais recente e com características distintas. Desde a virada do milênio, o país tem investido em expandir sua influência cultural e ideológica globalmente, particularmente através da promoção do mandarim e da disseminação de sua rica história cultural. Instituições como o Confucius Institute, que oferecem cursos de chinês e promovem a cultura chinesa, são exemplos de como a China tem procurado aumentar sua presença cultural ao redor do mundo. Além disso, o governo chinês tem promovido uma visão alternativa de desenvolvimento, destacando seu modelo de crescimento econômico e sua ascensão como potência global, baseado no controle autoritário e na estabilidade social. Através da iniciativa do Cinturão e Rota, lançada em 2013 pelo presidente chinês Xi Jinping, como um projeto promovendo uma rede de infraestrutura que liga a China a várias regiões da Ásia, Europa, África e além, o objetivo da BRI é criar rotas de comércio mais eficientes e melhorar a conectividade e fortalecer as relações econômicas e diplomáticas por meio de investimentos em infraestruturas como portos, ferrovias, estradas e redes de comunicação. Aspectos militares e estratégias de defesa. Os aspectos militares e as estratégias de defesa dos Estados Unidos e da China são componentes centrais em suas políticas externas e de segurança, refletindo suas visões ideológicas e seus interesses geopolíticos. O modelo de defesa dos Estados Unidos tem suas raízes na doutrina de segurança nacional, que busca garantir a proteção do território e a projeção de poder global. Desde a Guerra Fria, os Estados Unidos se baseiam em uma estratégia de dissuasão nuclear em que a posse de um arsenal de armas de destruição em massa serve como um forte impedimento contra ataques a seu território. A estratégia militar americana também é centrada no conceito de guerra de alta tecnologia, priorizando a superioridade tecnológica, como exemplificada pelo investimento em forças armadas altamente capacitadas, com ênfase em aviões de combate, satélites de espionagem e armas cibernéticas. De acordo com o estrategista militar John Boyd, os Estados Unidos também se baseiam em uma doutrina de mobilização rápida e intervenção em pontos estratégicos, onde seus aliados podem ser defendidos e seus interesses assegurados, sem necessariamente recorrer a uma guerra prolongada. Além disso, ZEUA, por meio da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, mantém uma rede de alianças que garante sua presença militar em diversas partes do mundo, reforçando sua capacidade de dissuadir adversários e expandir sua influência política e militar global. Em contrapartida, a China tem adotado uma abordagem distinta em sua estratégia de defesa, baseada na guerra híbrida e no conceito de dissuasão localizada. O governo chinês, sob a liderança de Xi Jinping, tem investido pesadamente em modernizar suas forças armadas, especialmente na área de tecnologia militar avançada, incluindo sistemas de mísseis de longo alcance, aviões stealth e navios de guerra. A China também tem se concentrado no fortalecimento de sua presença no Mar do Sul da China e na região do Indo-Pacífico, áreas de grande importância estratégica, e na construção de bases militares em locais-chave ao redor do mundo, como parte da sua iniciativa de defesa e projeção de poder global. Sua doutrina, conforme expressa pelo teórico militar chinês Qiao Liang e Wang Xiangzui, no livro Unrestricted Warfare, enfatiza a guerra não convencional, que inclui cyberataques
desinformação e manipulação econômica, visando desestabilizar os inimigos sem recorrer ao conflito armado direto. A China também adota um modelo de defesa baseado em projeção de poder limitada, com ênfase na dissuasão regional, sendo menos focada em intervenções militares globais, ao contrário dos Estados Unidos. Do ponto de vista teórico, a estratégia de defesa dos Estados Unidos pode ser entendida dentro da tradição da teoria da guerra limitada, que se baseia na ideia de maximizar a dissuasão e o uso coletivo de força para alcançar os objetivos políticos sem recorrer a uma guerra total. Já a China consegue uma linha de pensamento mais alinhada à teoria da guerra híbrida e guerra não linear, que envolve a combinação de força militar convencional e táticas assimétricas. Essa dinâmica pode ser comparada à rivalidade entre Atenas e Esparta durante a Guerra do Peloponeso, com suas respectivas estratégias militares distintas. Atenas, com sua marinha poderosa e uma ênfase na projeção de poder naval, buscava proteger suas rotas comerciais e suas colônias, empregando estratégias de ataque rápido e flexível. Já Esparta, com seu exército terrestre altamente disciplinado, focava em uma estratégia de defesa baseada na força militar no campo de batalha e na disciplina rígida. Ambas as potências utilizavam suas forças para garantir segurança e supremacia, mas com abordagens diferentes, refletindo as visões de mundo de suas respectivas sociedades. De forma similar, os Estados Unidos e a China competem por influência global com diferentes enfoques, mas ambas potências buscam garantir sua posição de poder,